Olá! Hoje vamos falar sobre autoconhecimento. Vamos esperar chegando o pessoal aí aos pouquinhos. Muito feliz aí de estar mais uma vez com vocês. Provavelmente as pessoas vão entrando, depois você vai ter oportunidade de assistir ao vivo esse bate-papo aqui, né, pela IGTV, que fica lá exatamente como a gente transmitiu aqui. E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre autoconhecimento no momento que sempre, né, o autoconhecimento foi importante, mas nesse momento realmente é incrível, né, imprescindível. Eu tô aqui já, hoje a Ronange tá aí, boa noite. Só boas notícias, né? A galera chegando, olha, Sheila, que legal, Maria Aparecida, uma galerinha, Ivane, Alex, sejam bem-vindos à nossa live para falar um pouquinho de autoconhecimento, né? Então a gente sabe que é importante, né, o momento que a gente vive de tantos transtornos no meio exterior, né, no meio externo, meio que a gente vive, e a gente poder se conhecer um pouquinho, saber um pouquinho das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas características. E quando a gente fala de autoconhecimento, é justamente dessa jornada, né, para dentro da gente, que é bem bacana, né? Hoje em dia, muita gente está fazendo esse trabalho, né? Então, pega aí uma mãe jovem, né, uma pessoa que acabou de ter filhos, por exemplo, logicamente que passa por uma série de desafios, o coração fica, como as pessoas falam, né, quando você tem filho, o teu coração sai do corpo, né? É um pouco essa sensação, né? E é muito legal a gente está discutindo isso. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do tema, né? Estudo bastante, e aí o autoconhecimento é muito também confundido com autoajuda, né? A gente vê essas publicações, e mesmo tem um pessoal que acaba trabalhando um pouquinho esse conceito aí de autoajuda, que parte do princípio que você tem mecanismos para poder se desenvolver, e aí tem aquela coisa toda do pense que você vai ser poderoso, e você vai ser poderoso, pense que você vai ser milionário, e autoconhecimento não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, eu conheço a própria Ronange, que está aqui, né, sabe disso. Conheço pessoas que estão numa jornada de se conhecer, fazendo terapia, fazendo treinamentos. É um trabalho de longos anos, né? Acompanhamento profissional. Então tem bons psicólogos, né, que trabalham, né, e que nos ajudam nesse lapidar, né, do nosso eu. E isso tem mais a ver com autoconhecimento do que com autoajuda. Porque muitas vezes eu acho que até começar por aí, né, essa questão assim de distinguir, né, entre ajuda e autoconhecimento, porque autoajuda, a gente vai partir do princípio que você vai fazer uma jornada sozinho, né, que você mesmo vai se ajudar. Então você pega uma pessoa que está com uma depressão profunda, está com um burnout, e sozinho vai lá ler um texto ou vai assistir uma live, né, até minha, e vai se transformar, fala, poxa, abandonei a depressão, abandonei isso, aquilo. Isso não existe, né? É muito ingênuo pensar nisso, porque imagina que você está passando por um momento difícil, e aí esse momento difícil, ele foi somatizando ao longo do tempo, a ponto de você estar com uma depressão. Imagina que você simplesmente chega agora, aperta um botão e pronto, muda tudo, né? Não é assim, né? Então eu mesmo que trabalho muito com programação neurolinguística, com ressignificar, com hipnose ericksoniana, com uma série de técnicas que a gente desenvolve em termos de treinamentos, né, de práticas em treinamentos, com dinâmicas e vivências. Não dá para simplesmente chegar e falar assim, você vai passar um final de semana com a gente e vai mudar a sua vida, tal. Não, pode ser um início, pode ser um catalisador para você poder acelerar alguns processos. Eu vi muita gente que fez marca pessoal lá com a gente e falou, poxa, o marca acelerou a minha terapia em não sei quantos anos, né, me ajudou em vários processos. Como eu também tenho vários amigos que são psicólogos, psicólogas que indicaram a gente, né, para fazer os treinamentos, as imersões, e num determinado momento essas pessoas que indicaram alguém, esse alguém volta para o consultório
e esses amigos falam, poxa, foi muito bacana porque essa pessoa conseguiu destravar algo que estava difícil às vezes de fazer no consultório, ou conseguiu amarrar as pontas, né, que estavam sendo trabalhadas na terapia, por exemplo. Então, eu sinceramente, eu defendo muito, quem me acompanha já há um tempo, sabe que assim, não dá para, vamos dizer assim, soluções fáceis, né? Acho que essa coisa da solução fácil de apertar um botão é muito ingênuo, tá? Então, toda vez que eu vejo lá as pessoas falando, pô, eu conheço a Ari, né? Ari Brito e tal. Aí, normalmente, meu nome é ligado, né? Muita gente me chama de professor ou de neurocientista justamente porque eu não fico trazendo soluções fáceis e nem simples, né? Muitas vezes é um conjunto, né, de ações, um conjunto de práticas que você consegue chegar lá. Então, vamos primeiro diferenciar isso, né, da autoajuda, que é quando você parte do princípio que você mesmo vai buscar soluções lá para solucionar um problema, e autoconhecimento, que é uma jornada que você vai realizar e que muitas vezes a gente torce para que essa jornada seja de vida inteira, né? Desde o momento que você se descobre ou começa essa jornada não para. Eu tenho muitas pessoas que realizaram os nossos treinamentos e que a partir disso foram para outros tantos, né? Fizeram outros tantos treinamentos, leram. Tem gente que foi fazer pós-graduação, tem gente que até virou facilitador e professor disso, justamente porque na hora que experimentou um pouquinho esse gosto do autoconhecimento, acabou indo para uma outra fase da sua vida. E por que o autoconhecimento é importante e não misturar, né, não confundir com autoajuda? Porque o autoconhecimento é quando a gente começa a se perceber e olhar para nós mesmos, né? Porque às vezes, e muitas vezes, a gente fica olhando para as outras pessoas, fica ajudando os outros, se dedica aos outros, e muitas vezes a gente até participa da transformação de outras pessoas, mas na hora que a gente vai tratar da gente mesmo, aí acaba bloqueando, né? Tá aí a Ronald falando, o marca pessoal nos faz reconhecer o que temos de melhor, descobrir a nossa melhor versão. Isso, né? É um momento, né? No momento que você começa esse trabalho de reconhecer isso, né? De se enxergar, não significa que todos os teus problemas estão resolvidos, né? Então, assim, no momento que eu me vi, aí eu falo, legal, eu gostei do que eu estou vendo. E aí, muitas vezes, a pessoa estava numa jornada totalmente errada, totalmente distorcida, equivocada, mais olhando para fora do que para dentro e tal. E aí a pessoa, na hora que se percebe, ela fala, opa, peraí, agora eu vou seguir outro caminho. E aí, então, ela começa esse trabalho do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento a priori, né, é você começar a conhecer todos os seus recursos, entender como você se porta em relação às coisas que acontecem contigo e, óbvio, que entender um pouquinho das tuas emoções, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está, obviamente, falando também da gestão da emocionalidade. Eu sempre brinco que não adianta você saber que algumas coisas te fazem triste e outras coisas te fazem felizes, né? Eu preciso entender qual é o motivo de aquilo me fazer triste, qual é o motivo, né? Qual é a causa daquela tristeza, né? Então, assim, aquilo lá me faz triste, mas por quê? De repente me traz alguma coisa da infância, ou então aquilo lá me faz feliz, por quê? E a partir do momento que eu começo a enxergar e a estudar esses porquês, né? E a entender as causas, aí eu começo então esse caminho da autojornada ou do autoconhecimento, que é a gente começar a navegar para dentro de nós mesmos e nos conhecer melhor. Eu quando, por muito tempo, eu vivia muito mal com as críticas. E eu tentava, assim, superar isso, né? Minha resiliência baixa na época. Então, eu dando aula, as pessoas falavam, sei lá, alguém falava, essa aula não foi boa, ou tal situação não foi boa, ou não gostei do que você falou. Qualquer crítica, eu já caía, assim, eu afundava mesmo, ficava mal vários dias. E aí eu, na época, né, ingênuo, ainda não tinha esse trabalho de me conhecer, aí eu ficava com a sensação assim, poxa, será que isso tem a ver com o meu signo? Será que isso tem a ver com a minha personalidade? Será que isso tem a ver com isso, com aquilo? Será que tem a ver com os meus pais? A gente fica levantando um monte de hipóteses, né? Quando a gente não tem ainda esse conhecimento. E aí, então, conforme você vai
se aprofundando nisso, você começa a perceber que tem, né, vários fatores. Claro, é multifatorial, existem vários aspectos que podem contribuir aquilo. Às vezes a gente fica assim numa hipótese e fica martelando vários anos, às vezes, numa hipótese, e pode ser várias outras. Mas a grande questão aqui é o quanto importa esse trabalho de autoconhecimento. Porque quando você começa a identificar o que te faz triste, ou o que te faz feliz, você começa então a selecionar, por exemplo, as pessoas que te fazem felizes ou tristes e começa a conviver mais com as pessoas que te levam para o lado positivo do que do negativo. Eu, por exemplo, evito, né, conviver com pessoas que me fazem triste. Só que hoje, por exemplo, eu já consigo conviver com a crítica muito bem. Então eu recebo uma crítica e não significa que por causa dessa crítica eu vou deixar de conviver com uma pessoa. A diferença é que essa crítica já não me faz tão triste como antigamente, porque hoje já consigo entender que essa crítica ela tem um sentido, né? E muitas vezes você recebe uma crítica de algum amigo, que a gente chamaria de uma crítica construtiva, e ela não está lá para te derrubar. Mas quando você ainda não se conhece, e aí quando você ainda está com a resiliência baixa e aí a crítica te derruba, qual é o papel? De você querer se afastar dessa pessoa, você ficar chateado, aí você não quer concordar com essa pessoa, você se afasta dela, e às vezes é uma pessoa que quer te trazer para cima, né? Muitas vezes uma pessoa que te ama até, e aí você se afasta e às vezes fica convivendo com pessoas que não te amam, que não gostam de você, mas que vivem te elogiando, mas como você gosta do elogio, não gosta da crítica, você acaba tendo esses relacionamentos ingênuos, né? E aí conforme você começa então a entender um pouquinho mais, né, como é isso dentro de você, aí começa a mudar várias outras coisas, né? A Neide chegou aí também, boa noite, Fátima, a Tati, que o espaço seja natural, uma galerinha aqui, sejam bem-vindos, obrigado pelos coraçõezinhos. Hoje o tema é autoconhecimento e eu falando aí para quem chegou depois, autoconhecimento não é autoajuda, já começa por aí, né? Então eu por exemplo, eu não curto muito autoajuda. Para mim, a autoajuda é algo que é muito pontual, é como se fosse um antibiótico na hora que você está com uma infecção. Então, em determinados momentos, até uma literatura ou um texto, um vídeo lá motivacional, pode funcionar. Fala, poxa, que legal, dá um chacoalhão, né? E aí mexe, por exemplo, com dopamina e tal, e aí dá aquela sensação de prazer de estar ouvindo aquilo, e aí é bacana. Só que no médio e longo prazo, isso vai abaixar, e aí a pessoa fica mal, e às vezes fica até mal mais ainda, né, vai agravar, por quê? Porque ela se sente também enganada por aquilo lá, que ela passou, né, como conceito de autoajuda. No caso do autoconhecimento, eu não estou fazendo um trabalho que eu vou fazer sozinho, né? Não vou partir do princípio que eu vou descobrir esses recursos, eu vou buscar apoio. E aí, muitas vezes, esse apoio pode ser um apoio profissional que me leva a determinados caminhos e uma forma, lógico, né, de fazer essa jornada do autoconhecimento, sem dúvida, é através da terapia. Então, assim, quando você entende que existem profissionais, né, que aí no caso os psicólogos, os terapeutas que fazem esse trabalho de acompanhar a pessoa nesse caminho do autoconhecimento, é muito bacana. Aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, eu vou ter que fazer então uma jornada de autoconhecimento, eu vou precisar de alguém para me apoiar. Não necessariamente e não o tempo inteiro. Pode ser que em alguns momentos você consiga caminhar um pouquinho, em outros você precisa de alguém. E isso não pode ser algo negativo. Eu preciso de alguém, né? Por quê? Né? Você está naquela coisa de que quer resolver todos os seus problemas sozinhos, por exemplo? Não precisa, né? Então, um pouquinho de humildade, às vezes, é importante. E às vezes a gente precisa de uma atitude, por exemplo, para iniciar uma terapia. Principalmente na nossa sociedade, que por muito tempo levava a ideia de que fazer terapia era coisa de louco, ou então terapia era coisa de fraco. Aquela pessoa é fraca, foi fazer terapia, foi no psicólogo. E é uma grande bobagem, né? Hoje em dia, com acesso à informação, do jeito que tudo está muito divulgado, alguém ainda pensar dessa forma seria bem ingênuo, né? Mas no caso do autoconhecimento, a gente começa por entender as nossas qualidades. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, o primeiro ponto que eu diria assim, para uma pessoa que está, vamos começar essa jornada, né, do autoconhecimento. A primeira coisa é se conhecer, né, partindo desse princípio. E como que eu me conheço? Conseguindo pontuar as minhas qualidades, né? Então eu nunca vou começar meu autoconhecimento pelos meus defeitos, eu vou começar pelas qualidades,
Por quê? Porque no momento que eu consigo identificar algumas dessas qualidades, ou muitas qualidades, elas também vão me ajudar como recurso para quando eu for pela jornada do feedback negativo, vamos dizer assim, né? Então eu tenho um momento de um feedback positivo e depois eu tenho um momento do feedback negativo. E o feedback negativo, muitas vezes ele é duro, porque você vai ter que olhar para algumas coisas que te incomodam e outras que você nem sabia que te incomodavam e que você vai identificar. E isso é muito importante. Então, identificar os pontos fortes, né, as tuas qualidades, identificar os teus pontos fortes, né, que são as tuas fraquezas, é algo muito importante. Para quê? Para você poder encarar os fatores externos, né, os desafios, né, e também as oportunidades. Isso em marketing a gente chama de análise SWOT, né, que são os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, e a gente então faz esse caminho de dentro para fora. Então eu pergunto para você, né, qual que é a sua principal qualidade? Quando você fala, por exemplo, no teu nome, né, fala Ronange, né, o que lembra a Ronange? Qual é a principal qualidade da Ronange? Aí a Ronange vai fazer um trabalho de reflexão e fala assim, poxa, a minha principal qualidade é que eu sou muito amiga das pessoas, ou então eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu sou muito solidária, faço trabalho voluntário, inclusive, então assim, essa é a minha principal força. Ou a minha principal força é que eu me comunico muito bem, eu tenho uma força de comunicação, uma capacidade de comunicação muito grande, uma clareza e tal. Então assim, esse é o teu ponto forte. No momento que você identifica o teu ponto forte, vem a grande questão que é assim, será que o que você considera ponto forte, as pessoas também consideram seu ponto forte? E aí então começam os conflitos, porque nem sempre aquilo que você considera um ponto forte teu vai ser um ponto forte para as outras pessoas. E aí começam então esses grandes desafios, porque às vezes eu preciso me fazer notar naquelas qualidades e em alguns momentos também aceitar as qualidades que as pessoas vem em mim. Por exemplo, tem gente que fala, poxa Ari, você fala muito bem, ou então, poxa, você é muito inteligente. Será que eu me vejo como uma pessoa que me comunica bem? Será que eu me vejo como uma pessoa inteligente? E aí então, esse é o grande problema que a gente vê, e aí por isso que o autoconhecimento é importante. Por quê? Porque eu tenho que aceitar essas qualidades. Como também depois, no segundo momento, eu também vou ter que aceitar os feedbacks negativos, os que eu reconheço e os que as outras pessoas reconhecem em mim. Então esse exercício de espelhamento, e é muito bacana de a gente trabalhar autoconhecimento sempre com uma percepção de espelhos, por isso que a terapia, por isso que ter uma ajuda profissional muitas vezes é importante, né? Não importa se vai fazer terapia, psicoterapia ou de repente uma terapia em grupo, dinâmicas, não importa qual vai ser o caminho que você vai escolher, mas o caminho basicamente dessa jornada é eu me ver, eu sentir o que eu estou vendo em mim e depois reconhecer o que estão vendo em mim também, para eu poder aceitar algumas coisas que as pessoas me veem em mim e que de certa forma tem a ver com autoaceitação. Porque quando uma pessoa fala para mim assim, né, ah, você é muito inteligente, quando eu não aceito isso, é como se essa qualidade não fizesse parte de mim. E aí então é um deslocamento. Por quê? Porque às vezes eu acabo não me posicionando, não vou me colocar, não vou fazer, por exemplo, uma live, não vou apresentar um programa de televisão, não vou dar aula. Por quê? Porque eu não me considero inteligente. E aí então, por eu não me considerar inteligente, mesmo que todo mundo ache que eu sou inteligente, eu não vou me considerar inteligente. Veja que nesse momento, a distância entre o que eu me vejo, que é menor do que o que os outros veem, me mostra uma distância X que está definido pela tua autoestima. Então, muitas vezes a nossa autoestima, a gente consegue mensurar, né, medir mesmo a nossa autoestima por essa relação de a gente estar recebendo muitos elogios, de a gente ser muito reconhecido, mas a gente não se reconhece. Então eu falo assim, nossa Ronange, você é uma pessoa super incrível, você é super inteligente. Aí de repente eu falo isso para a Ronange, mas ela não aceita isso, ela não acompanha esse elogio. E aí então eu percebo que entre o que eu elogio e o que ela reconhece ou não reconhece como elogio, tá a diferença de autoestima. No momento que a gente faz essa leitura, a gente está começando uma jornada de autoconhecimento. Então eu vou chegar, por exemplo, para a Ronange e falar assim, por que você não aceita que você é super inteligente ou que você é super importante? E aí então vem
essa leitura, por isso que ter um suporte, às vezes profissional ajuda, porque a gente fazer essa reflexão sozinha é muito mais complicado. Porque imagina eu todo dia acordar e falar assim, não, as pessoas falam que eu sou inteligente e eu preciso reconhecer que eu sou inteligente. Só que não adianta eu reconhecer da boca para fora e falar, não, eu sou inteligente, mas na hora que desliga tudo, que eu tô lá para dormir, eu falo, pô, mas não sou inteligente. E aí a gente também não se coloca em determinadas posições. Por quê? Porque no momento que começa essa jornada do autoconhecimento e você começa a aceitar essas, digamos, colocações ou essas qualidades, naquele momento você começa a assumir posições também por conta dessas qualidades. Por exemplo, no momento que alguém fala, poxa, você é super inteligente e você tem uma ótima comunicação, aí eu aceito isso. E aí tem que aceitar, e aceitar é do coração, aí eu falo assim, poxa, então agora eu vou começar a dar aula. Teve uma época que eu ia fazer meditação, aí eu falava assim, poxa, eu nunca vou conseguir, por exemplo, fazer um transe num grupo, fazer uma dinâmica. Meus amigos falavam, cara, você é super inteligente, você se comunica bem, como que você não consegue fazer isso? Você tem todos os treinamentos. E eu ficava, imagina, eu não tenho condições de fazer isso. Aí eu via lá o Tadashi, via as outras pessoas que realizavam esse tipo de técnica, e falava, nossa, eu nunca vou fazer isso. Veja, todo mundo achava que eu já tinha condições de fazer, só que eu não via isso em mim. Então não adianta todo mundo falar que você é a melhor pessoa do mundo se você não se enxergar a melhor pessoa do mundo. Por isso que eu não acredito muito em autoajuda, porque a autoajuda faz com que você fique falando para você o tempo inteiro que você é a melhor pessoa do mundo, como se isso fosse mudar o teu mindset, né? Vou mudar meu mindset, e aí a programação neurolinguística tem muito isso, né? De mudar através da linguagem. E aí eu fico então falando todo dia, repetindo todo dia que eu sou uma pessoa de sucesso, como se um belo dia eu acordasse achando que era uma pessoa de sucesso. Então, na prática, é muito mais profundo do que simplesmente a linguística, né? Simplesmente falar. Então, tem uma capacidade? Tem. Então, se essa distância for pequenininha, talvez o fato de falar seja legal. Por exemplo, um aluno chega e fala, poxa, você é super inteligente. Talvez um elogio de alguém possa cair uma ficha para mim e falar assim, poxa, eu nunca tinha pensado, mas talvez eu seja inteligente mesmo. Agora, quando isso é mais profundo, por exemplo, eu cresci numa família que todo mundo falava, seu burro, aí você ia dar uma ideia, cala a boca, você não pensa, olha só o que você está falando. Ou seja, eu cresci sempre com reforço negativo sobre a questão da inteligência. Aí eu era inteligente, mas as pessoas que estavam ali na minha infância não me achavam inteligente, por N questões. Aí de repente eu viro adulto, e aí o que acontece? Eu me sinto um burro, porque eu ouvi a vida inteira. Aí eu vou chegar lá para uma pessoa, né? Então vamos lá, eu procurei a Ronange fala assim, Ari, você é super inteligente, tira isso da tua cabeça. Você acha? Eu fiquei a vida inteira, eu fiquei de repente às vezes 30, 40 anos da minha vida ouvindo da minha família ou de amigos próximos que eu não presto pra nada, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, só vendo defeitos. Aí um belo dia eu vou encontrar a Ronange na minha frente e falar assim, agora a Ronange falou que eu sou inteligente, eu sou inteligente. Não é assim. Né? Por isso que então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de literatura, porque engana muito. E muitas vezes você depois fica mal porque fala, poxa, eu li Mente Milionária e não consigo juntar dinheiro, né? Eu sou burro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até engraçado, né? Pensar assim, porque é muito ingênuo realmente. Então, assim, a personalidade é algo muito mais concreto, muito mais profundo e que tem uma estrutura, né? A gente chama de iceberg, né? Que tem lá o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E o inconsciente é super grande. E aí a gente não chega com uma palavra e fala assim, pensa isso e está tudo certo. Porque em termos de estrutura do cérebro, a gente tem a mente, né, que é o consciente, aí a gente tem o sistema límbico, que são as emoções, e tem o cérebro reptiliano, que é o inconsciente, que é o que faz a gente sobreviver. Por isso que eu já falei várias vezes, né, essa questão da zona de conforto. Imagina, como que o cérebro vai fazer eu mudar de um dia para outro se eu estou acostumado todos os dias a fazer aquilo da mesma forma? Aí chega alguém e fala lá da frase do Einstein, né? Se você fizer todo dia as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Peraí, quem que não sabe disso, né? Isso é óbvio. Todo dia eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. É a força do hábito. Agora, me fala uma novidade. Me fala como que eu mudo o meu hábito. E aí você só vai mudar o hábito se você mudar a base do iceberg. O iceberg, ele está flutuando, ele não está totalmente fincado no fundo do mar. Mas para ele se movimentar, para ele mudar a posição, eu tenho que mudar o iceberg como um todo, e não só a ponta dele. Então não adianta falar pro Ari que ele é inteligente se a estrutura desse iceberg não comprova isso, não corrobora isso. Então eu preciso ir num aspecto um pouquinho mais profundo e ir lá no pilar
e ver o seguinte, vamos identificar aonde que nasce esse iceberg. E aí quando a gente vai lá para o inconsciente, a gente percebe, poxa, essa criança, né, lá dentro de você ficou ouvindo a vida inteira que você não presta para nada. E aí a ponta do iceberg foi construída dentro dessa base. Para eu lapidar essa base e falar, olha, agora essa base brilha, essa base aqui é super bacana, eu preciso construir novamente essa base. E aí, construir nessa base, muitas vezes é mudar algumas crenças que você acredita porque a vida inteira ficaram falando isso para você. E aí, então, você foi construído com a ideia de que você é burro. E aí, um dia, um adulto fala para você, poxa, você é super inteligente. O que você vai achar? Que essa pessoa está ironizando. Então, quando eu começo o trabalho de autoconhecimento, voltando lá atrás, né? A gente começa então pensando justamente nas minhas qualidades que eu reconheço, que aí então estão lá na ponta do iceberg e eu já reconheço porque elas estão vindo lá da minha raiz, mas também faço esse exercício de feedback, né, que é justamente entender quais são as qualidades que as pessoas veem em mim e que de repente eu ainda não reconheço, mas que se as pessoas estão vendo em mim é porque eu estou colocando para fora. Né, eu estou conseguindo explicitar isso de alguma forma. E a gente sabe que toda vez que a gente coloca alguma coisa para frente, eu falo isso na oratória até, né? Toda vez que você coloca para fora, né? Tem até uma expressão que a Erika fala muito assim, né? A boca fala que o coração tá cheio, né? É muito incrível isso, eu acho lindo, que é bem isso, né? Então, assim, se você tiver com ódio, você vai estar falando palavrão, vai estar falando um monte de coisa ruim e tal. Por quê? Porque teu coração tá cheio daquilo. E aí, quando você tá amando, quando você tá com compaixão, quando você tá com paz, as palavras também vão exprimir, né? Exprimir é justamente essa coisa mais positiva. Então, quando a gente está falando aqui de autoconhecimento, é buscar, justamente aqui ainda focado em qualidades, é buscar reconhecer quais são as qualidades que realmente fazem parte de você, ou seja, quais são os teus pontos fortes. Quem já realizou um treinamento como o nosso, né, por exemplo, marca pessoal, sabe muito bem que uma das buscas que a gente faz, um dos alicerces do treinamento é justamente buscar os pontos fortes e identificar de onde vêm os teus pontos fortes. Ir lá na raiz do teu iceberg e dizer o seguinte, pô, essa base tem muito mais do que só aquela qualidade que você está enxergando. Então, de repente, você acha que você se comunica bem, mas não se considera inteligente, e no momento que a gente começa a construir, né, começa a limpar esse iceberg, aí a gente começa a ver então outras qualidades que vão soltando lá do fundo e vindo aqui para frente. Aí essa ponta do iceberg que é pequenininha, ela começa a ficar maior, que é quando a gente fala, né, nas dinâmicas lá, que fala o seguinte, a gente vai expandir a sua mente. Né? O que é expandir a sua mente? Né? Expandir a consciência é limpar um pouco o subconsciente, principalmente o inconsciente, para que o consciente fique mais expandido. Né? Se a gente pensar em termos de cérebro trino, onde a ponta do iceberg é o consciente, o sistema límbico subconsciente e o reptiliano o inconsciente. No momento que a gente trabalha esses aspectos todos, a gente consegue então ter uma força maior. Por isso que vem a literatura lá de trás, de 1929 e tal, com Napoleon Hill, Joseph Murphy, que é o poder do subconsciente. Por quê? Porque quando a gente está falando de a gente entender essas reações emocionais, entender melhor as nossas emoções, como a gente se sente em relação a isso tudo, a gente começa a tirar um pouquinho mais essa ponta do iceberg do mar, né, da água. Então, a gente tem lá uma pontinha e de repente essa pontinha começa a crescer e de repente teu iceberg fica um iceberg maravilhoso, lindo, tal, né? E principalmente com a leveza que precisa ter para boiar, porque é bem isso, né? Se o subconsciente estiver enraizado em algumas crenças, né, em alguns traumas até, né, para usar essa expressão que eu não gosto muito, mas se ele estiver muito enraizado, é muito difícil de essa ponta do iceberg subir, porque ele está preso lá no fundo do mar. E aí só tem uma pontinha para fora. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso limpar, fazer um trabalho de limpeza, literalmente, para que ele possa soltar, boiar, ficar mais leve, e aí você consegue ser mais leve, consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, tal, porque esse é o grande lance, né? O que faz o autoconhecimento? No momento que a gente consegue aprimorar, começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, de novo, não autoajuda, mas o nosso autoconhecimento, o que a gente faz? A gente se torna mais leve, porque aí o peso de estar amarrado lá no fundo, né, do oceano, lá com todo aquele lodo, né, porque lá no fundo do oceano tá cheio de crostas,
E aí o teu iceberg está lá só uma pontinha, fazendo força, tá, não consegue se mobilizar. Aí a maré vem, e aí te chacoalha, mas você não sai do lugar. Por quê? Porque você está encrostado, né? E aí então, quando você está leve, quando você está seguindo as ondas, aí você consegue, né, escolher os caminhos, você consegue ter mobilidade. E essa mobilidade a gente vai chamar de resiliência humana. Então, o autoconhecimento, ele acaba aprimorando outras qualidades que de repente você nem imaginava que tinha, mas que vão aflorando, né? E aí, por exemplo, a resiliência. Então, quando a gente fala, poxa, todo mundo é resiliente, só que uma pessoa que está enraizada nesse fundo do mar é menos resiliente, porque ele está tudo muito duro, né? Que a gente chama do carvalho do bambu, que é outra metáfora que a gente usa muito também em treinamentos, né? Então, assim, no momento que você está muito duro, você vai quebrar. Então, o mar está balançando esse iceberg e você quebra, você se machuca inteiro. No momento que você está mais leve, você segue as correntes e aí você consegue, né, ter mais contato com o mar, né, que seria, na metáfora aqui, a nossa vida. Você convive com as outras pessoas de forma mais leve. E aí você não briga com todo mundo, você não fica brigando o tempo inteiro com o mar, né? Então, o autoconhecimento, ele tem um pouquinho esse lado. Aí vamos lá, né? Vamos seguir, né? Se todo mundo está acompanhando aqui mais ou menos um raciocínio, que é, a gente está falando de autoconhecimento, o primeiro momento que a minha sugestão é trabalhar os pontos fortes, a gente conseguir identificar as nossas qualidades. E aí, então, enxergar as nossas qualidades que nós já reconhecemos, fazer esse exercício de olhar para dentro de nós e pensar, poxa, eu sim sou isso, eu sou aquilo, mas também começar a entender que algumas coisas vêm de fora, porque espelham nos outros, e os outros vão chegar para a gente e falar, poxa, você é isso, você é aquilo, e você aceitar, porque é muito difícil a gente aceitar. Eu até diria uma coisa, né? Eu já realizo há muitos anos treinamentos, e em alguns momentos eu cheguei para as pessoas e falei assim, o que é mais difícil, feedback negativo ou positivo para você? E aí as pessoas falavam assim, não, para falar os feedbacks, para mim é muito mais difícil falar o feedback negativo para a pessoa, ou seja, o que eu acho que não está bacana na outra pessoa. Agora, para receber, a maioria das pessoas acha que o feedback positivo é mais difícil. Quando eu olho para você e falo assim, Ronange, você é uma grande pessoa, você é uma pessoa super importante, você é uma mestre, aí a pessoa fica, não, eu não sou, tal, aí a pessoa se afasta, né? A pessoa fica intimidada. Por quê? Porque junto com esses feedbacks positivos vem as responsabilidades deles. Porque se você for caracterizado e identificado por algumas pessoas como líder, o líder precisa assumir responsabilidades. Se na tua casa você for líder, você não vai ter uma vida fácil, porque o líder não tem uma vida fácil. Então, em geral, quando alguém olha para você e fala, cara, você é um líder, o que a gente faz? A gente foge dessa liderança. A gente não aceita essa liderança, a gente não reconhece essa liderança. Veja que parece um contrassenso, mas no fundo a gente está tentando, e aí tem a ver com o subconsciente lá, né? E mais do que isso, o inconsciente. Por quê? Porque aí, como a gente está preso lá no fundo do mar, o que o cérebro faz? Joga para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É deixar o iceberg preso lá para ele não se movimentar, para ele correr menos risco. Quando, na verdade, o fato de ele estar parado lá é quando ele mais recebe atrito, quando ele mais recebe porrada, e a gente nem percebe isso, porque a gente está preso na nossa zona de conforto. Então, reconhecer os elogios, reconhecer as qualidades que vêm de pessoas, e aqui eu não estou falando de pessoas próximas que te amam, tal, de pessoas. Às vezes vão vir qualidades para você de um desconhecido. Eu tô aqui fazendo live e às vezes as pessoas me mandam lá um box e falam, nossa, isso, eu fico, caramba, nunca tinha parado para pensar, porque ninguém próximo tinha me falado isso. Mas de repente algum desconhecido viu uma qualidade que nem eu tinha percebido. E aí eu começo então o trabalho de autoconhecimento. Fico, poxa, peraí, de onde vem isso? Né? Como que isso é desenvolvido aqui dentro de mim? O que oferece essa qualidade? É como se fosse uma fase do videogame, né? Olha, para ser uma nova fase, o que essa fase me traz de benefício? E aí então eu começo a, né, degustar essa qualidade, e daqui a pouco eu, entendendo que sim, que eu tenho essa qualidade, eu começo então a assumir as responsabilidades dessa qualidade e parto para frente. E aí então ela já faz parte do meu, né, da minha paleta de cores, vamos dizer assim. Então é importante o feedback positivo nesse sentido. Então, assim, como dica de feedback positivo é isso, de
olhar para dentro de si e ver as suas qualidades e reconhecer as suas qualidades e entender que elas sim trazem também prós e contra, mas que tá tudo bem, aí você começa a aceitar as que vêm de fora e aí de repente você cresce por esse processo de espelhamento. Por isso que eu falo sempre, e aí existe um ditado, né, que é muito legal, que diz o seguinte: digas com quem andas que te direi quem és. Né? Normalmente as pessoas fortes, elas não vão andar com as pessoas fracas. Então se você andar num lugar que tem um monte de gente fraca em volta, tem alguma coisa falando sobre você. Quando você começa a andar com pessoas e conforme você começa a crescer, até na tua maturidade, você começa a ter desafios maiores, que nem a gente brinca, né? Tem até posts aí nas redes sociais que falam isso, né? Quando o desafio cresce, significa que você está crescendo. Porque ninguém vai receber um fardo maior do que pode carregar. Isso é fato. Então, assim, no momento que você começa a conviver com pessoas maiores, mais fortes, mais preparadas, você está crescendo com elas. No momento que você anda com pessoas fracas e aí fica na tua zona de conforto, porque aí você sabe que ali não vai ter conflito, você não está crescendo. É que nem eu brinco na pós-graduação. Pô, vai fazer pós-graduação? Lógico que o debate vai ser diferente, lógico que as atividades vão ser diferentes. Não é fácil fazer um mestrado, não é fácil fazer um MBA. Claro que não pode ser a mesma facilidade que fazer uma graduação. Então, assim, eu preciso subir o grau de dificuldade, né? Porque você também está subindo. Agora você vai ser um Master Business Administration, né? Você vai ser um MBA naquela área, né? Ou um Lato Sensu, não importa, né? Então, assim, tem que entender isso também. Na vida é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, não tinha filhos. Então, assim, eu e a Erika, a gente tinha uma vida que é totalmente diferente hoje com a Maria Clara, né? Que é incrível, que é maravilhosa, mas tem outras dificuldades, como também tem outras coisas muito incríveis, né? Não dá nem pra... Seria até absurdo querer fazer essa contabilidade. Mas a verdade é que não dá pra gente chegar e falar assim, agora com filhos a vida vai ser tão fácil quanto solteiro, ou tão fácil como casado, ou tão fácil sem filho. Não, porque surgem outras questões. Por quê? Porque no momento que eu escolhi ser pai, eu também escolhi as responsabilidades de ser pai. Agora o que acontece muitas vezes é o que? A pessoa vai ser pai ou vai ser mãe e não assume as responsabilidades. Vai lá, assume uma coordenação, uma direção, qualquer cargo e não assume as responsabilidades. Aí realmente não tem como dar certo. Então quando eu assumo uma responsabilidade, por exemplo, as pessoas falam, poxa Ari, você se comunica bem, né? Sua comunicação é bacana. Aí eu falo assim, tá, então agora eu assumi que eu me comunico bem. Então eu vou fazer live, eu vou apresentar programa de televisão, eu vou dar aula, vou dar palestra. Aí nesse momento que eu estou fazendo isso tudo, assumem responsabilidades que vêm junto com isso. Porque ao dar aula, os meus alunos estão ouvindo o que eu estou falando e aí a responsabilidade do meu conteúdo é outra. E aí então no momento que eu começo a dar aula, eu começo a estudar mais. Porque eu sei que eu preciso melhorar meu conhecimento para poder dar uma aula melhor. E assim sucessivamente. Na hora que eu escolho ser pai, eu vou me preparar mais porque eu sei que é uma responsabilidade ser pai, né? Não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Então, nesse momento, a gente começa então essa jornada de autoconhecimento. Ou seja, eu assumo minhas qualidades, que eu vejo, que o outro vê, e aí eu vou para uma outra instância que é assim, agora eu estou evoluindo. Outro dia eu estava até numa conversa com algumas pessoas, no Pessoas de Valor, lá conversando, e aí a gente estava na entrevista e eu usei o termo evolução, né? Quando a gente está expandindo a mente, a gente vai evoluindo. E aí, na hora da conversa ali, ficou uma sensação como se estivesse falando evolução, e isso me veio esse insight agora porque eu usei a mesma expressão, e a gente não pode confundir evolução e crescimento pessoal com hierarquia. Sabe assim, eu sou graduado, agora eu fiz pós-graduação, agora eu fiz mestrado, agora eu fiz doutorado, aí o outro fez PhD, sabe? Como se fosse uma hierarquia. Eu fiz um curso, o outro fez 10 cursos, o outro fez 20. Esse é o grande, digamos assim, a grande bobagem disso tudo. Porque no autoconhecimento não tem hierarquia. Então eu cheguei e falei assim, eu já fiz vários cursos, eu sou eu conheço tudo, eu me conheço perfeitamente e tal. A pessoa que ainda tem essa atitude que fala isso, ela certamente ainda está pouquíssimo expandida. O expandir a mente, expandir dentro do autoconhecimento, é simplesmente se reconhecer do jeito que você é. E aí você não é melhor do que o outro. Se o outro ainda não está, digamos, numa etapa de se conhecer melhor, ele simplesmente sofre mais do que você. Só isso, mas não significa que ele seja melhor ou pior do que você. Eu até já ouvi expressões do tipo, poxa, eu era feliz e não sabia, né? Porque eu era ignorante, hoje eu conheço um monte de coisas e aí eu sofro muito mais.
No autoconhecimento, quanto mais você vai conhecendo, menos você sofre. Porque o sofrimento vem justamente com a ignorância, vem justamente por você não conhecer e dar significado às coisas que acontecem para você. No momento que você consegue entender que tudo o que acontece com a gente tem um significado e tem um sentido, tem um propósito, não tem por que você sofrer. Eu, por exemplo, fico imaginando como sofrer de ansiedade, como sofrer com ansiedade, ficar pensando o que vai acontecer amanhã. Se eu me conheço, não tem por que eu ter ansiedade. Porque não importa o que aconteça amanhã, amanhã eu vou trabalhar a minha resiliência, vou trabalhar as minhas outras qualidades para que o dia de amanhã seja tão bom quanto foi o dia de hoje e quanto foi o dia de ontem. Quando você é ansioso, você sofre muito mais. E por que você sofre com ansiedade? Porque você não se conhece. Porque quando você começar a fazer esse trabalho de entender as tuas qualidades, você vai entender que as tuas qualidades hoje são feitas para você resolver os teus problemas de amanhã. E assim sucessivamente. E na hora que você considerar que você ainda não está preparado para resolver depois de amanhã, você não vai sofrer de ansiedade, porque hoje você vai se preparar para estar melhor do que estava hoje, do que estava amanhã, para depois de amanhã, e assim sucessivamente. Ou seja, esse trabalho de busca, né, de ir aperfeiçoando, né, é essa jornada, né, simples, né, do autoconhecimento, mas que todo dia a gente está melhorando um pouquinho. Então, pensar nas qualidades é tudo de bom. Agora, a Ronange está colocando, né? Às vezes as pessoas querem só os bônus, né? Sem olhar que vem junto com a responsabilidade de ter alcançado isso. Exatamente. Né? O cara chega, eu quero ser diretor da empresa. Legal, aí faz toda uma construção, chega lá na direção da empresa, aí amarela. Fala, não quero mais brincar disso. Né? Por sinal, a gente vê muito isso acontecer hoje em dia. Né? As pessoas começam a crescer na empresa, daqui a pouco troca de empresa. Aí você fala, nossa, o cara queria tanto aquela promoção e agora ele foi promovido, pediu demissão e foi para outro lugar. Por quê? Porque ele queria algo que ele não tinha consciência do que era. Ele não sabia quais as responsabilidades que vinham junto com aquilo. Ele fazia ideia, mas ele não imaginava. No momento que ele assumiu aquele patamar e aí veio todas as responsabilidades, o que ele fez? Ele falou, vou para outra empresa. Aí na outra empresa, às vezes ele é um desconhecido. E aí ele começa lá da base e aí como desconhecido, low profile, ele fica lá. E aí fica na zona de conforto, fazendo lá o básico que tem, ganhando o que ganha, tá tudo certo. Né? Então, como eu falo, né? Um bom vendedor vira gerente de vendas, às vezes sai da empresa porque ele fala, poxa, eu era feliz e não sabia, por exemplo. Né? Isso acontece muito na área comercial, tal. A gente acompanha isso nas diversas consultorias que a gente já fez a vida inteira. Quanto aos pontos fracos, né? Porque a gente falou dos pontos fortes, quanto aos pontos fracos, em geral, a gente fica assim, né? Eu vou receber um elogio da Ronange, e aí a Ronange ou da Samantha, né, da Silvia, me elogiou, e aí eu vou reconhecer, poxa, ela me elogiou, me considerou inteligente e tal. Só que quando vem o negativo, como as pessoas não estão muito acostumadas a falar o negativo para os outros, às vezes é um amigo, aí fala, pô, eu não vou falar, por exemplo, para a Ronange, que eu não acho que ela é isso, que é aquilo e tal. Então, normalmente, quando as pessoas resolvem falar, são os piores momentos. Né? Feedback negativo não é tão espontâneo como o positivo, por incrível que pareça. Em geral, a gente recebe os feedbacks negativos na hora que a pessoa está reativa. Por exemplo, eu briguei com você, aí você vai lá e fala, você é muito arrogante, né? Porque a gente está brigando. E aí, a gente recebe os feedbacks negativos muitas vezes com um tempero, né? Com uma pimenta, que a gente acaba reagindo também e a gente não aceita. Então, às vezes, a gente ouve algumas verdades, só que como é no momento inapropriado e da forma inapropriada, muitas vezes as pessoas não dão feedback negativo no momento que deveriam e da forma que deveriam, a gente acaba não aceitando e a gente acaba então não conhecendo esses pontos, né? Porque aí, quando a gente já falando, boa, né? Um curso de autoconhecimento, né? Mas é bem isso, né? Não é fácil, né? Fazer esse trabalho de autoconhecimento para a gente poder identificar. Mas a grande questão no negativo é escolher o momento certo para dar o feedback negativo, inclusive quando a gente fala com a gente mesmo. Porque olha só, eu fiz uma cagada, eu tratei a Ronange mal lá, a gente estava conversando e eu fui super grosseiro com ela. E aí, assim, eu saí chateado. Ou eu tô falando com a Ronange porque tá aqui, né? Porque a gente tô usando a Ronange como apoio, como suporte, mas poderia ser com qualquer pessoa. Aí, de repente, eu, por exemplo, aqui com a minha esposa, poxa, fui super grosseiro, tal, falei mal. Aí eu vou tomar banho. Aí eu tô aqui me arrumando, colocando roupa, me olho no espelho e falo assim, tipo, eu não presto. Então, cara, como eu sou grosso, então como eu sou burro, tal. Os feedbacks negativos que a gente dá pra gente mesmo, em geral, também são
quando a gente não tá bem. E aí assim, se você não tá bem, tá lá super derrubado e olha no espelho e fala assim, pô, eu não presto, você vai acreditar que você não presta. Por quê? Porque na hora que você, fazendo a metáfora do iceberg de novo, você põe a roupa de mergulho e mergulha lá embaixo, né, no teu iceberg, você vai olhar aquele lodo todo e vai falar, meu Deus, que sujeira que tem aqui. Você não vai falar, olha que iceberg grande, que maravilhoso que é. Você não vai. Você vai olhar o negativo da pior maneira possível. Porque, em geral, a gente vai olhar o negativo quando a gente não está muito bem. Essa que é a verdade. Quando você não está bem, você já deprecia e aí as pessoas na tua volta falam alguma coisa, você piora. Então chega alguém e fala assim pra mim, nossa, Ari, caramba, você fala muitas vezes, você repete muito, você é muito prolixo e tal. Aí eu já não tô muito bem, aí não, vou parar de dar palestra, vou parar de dar aula. Não, esse ano é o último ano que eu dou aula, eu não vou dar mais aula, tal. Por quê? Porque eu recebi uma crítica num dia que eu não estava bem e aí eu já estou acreditando naquilo. Ah, já passei da época de dar aula, tal, então nunca vou dar aula. E veja que o que a gente está falando tem a ver lá com a ponta, né, com aquela base do iceberg que a gente está olhando para o pior, porque a gente está com a cabeça afundada lá no lodo e aí está vendo a pior parte do lodo. Veja que o lodo faz parte também desse iceberg, né, a parte lá do fundo, mas em geral a gente fica se sentindo muito mal. Então qual que é o ideal quando a gente fala de feedback negativo? Que aí é onde a gente percebe, principalmente no marca pessoal, que a gente precisa pilhar as pessoas para falar o feedback negativo, mas quando as pessoas estão bem, elas não falam feedback negativo. Por exemplo, agora eu estou super bem, aí eu faço uma reunião com a equipe e falo assim, olha, Ari, tem uma coisa que eu acho que você poderia melhorar, você tem falado muito as mesmas palavras, ou então teus treinamentos têm repetido muito, ou então você tem usado muito essa expressão, ou então você tem errado isso e tal. Aí sabe o que acontece? A pessoa larga, a pessoa não quer mais fazer. Ah, então faz você, não é assim? Outro dia eu estava conversando com a Ronange e falei assim, Ronange, você está usando tal situação, né, tal expressão, tal nas tuas falas, que tem que tomar cuidado. Veja, eu estava elogiando ela, a gente estava conversando super positivo e aproveitei para colocar numa oportunidade algo que é um feedback negativo e não deixa de ser, não estou eliminando isso, mas que naquele momento foi colocado de forma positiva. E aí então fica assim, poxa, eu não estou destruindo você, eu estou falando que isso aqui é uma coisa que te atrapalha até para você subir na tua jornada, para você melhorar a tua jornada do autoconhecimento. Então tem isso. E às vezes, por exemplo, você de fora observa uma situação, por exemplo, que alguém fala com o filho, fala com o irmão, tal, fala com o patrão, fala com o empregado, e que você pode chegar e falar, olha, eu sei que você é um grande líder, mas você tem tratado essa pessoa de tal forma. E aí você reflete. Então veja que o feedback negativo também deveria ser analisado nos momentos positivos. Por isso que a terapia é tão bom. Por quê? Porque quando você está na terapia, por exemplo, que você tem um acompanhamento profissional, naquele momento você está indo lá para ter um acompanhamento de uma pessoa que tem experiência para aquilo, e aí de repente você pode, junto com esse profissional, identificar um ponto fraco seu sem se sentir vulnerável na frente de um desconhecido ou de um colega teu de trabalho que está ali naquele momento falando, ah, você fala muito né, ou então você fala muita gíria, ou então, ah, você é gago, você tem a língua presa, né, que nem no meu caso eu sempre falo, ah, eu tenho a língua presa. Poxa, chega uma pessoa e fala, pô, você tem a língua presa. Tá, eu já sei. Eu não fico irritado. Se alguém tirar sarro da minha língua, eu também não vou ficar chateado. Ah, você é careca. Ok. Tá bom, tudo bem. Qual é a próxima novidade? Então veja que, conforme você conhece as tuas qualidades, mas você também conhece os teus pontos fracos, os teus defeitos, você consegue melhorar as tuas reações emocionais, até inclusive quando você receber esses feedbacks positivos e negativos. Eu, por exemplo, quando alguém fala, poxa, você tem uma reflexão incrível, você tem umas sacadas, você tem uma capacidade de improviso bacana, tal, eu fico, poxa, legal, eu já vi isso, eu sei que eu tenho isso mesmo, sabe, que bacana. Então eu recebo, eu acolho e falo, pô, que legal, isso é meu. Agora quando chega uma pessoa e fala assim, nossa, você sabe 25 idiomas, cara, pô, é incrível, você é um poliglota, sensacional, tal, a pessoa me elogia, aí eu, obrigado, tal. Só que eu saio de lá falando assim, eu não recebo esse elogio. Tipo, esse elogio não tem a ver comigo. Tipo, eu não sou poliglota. Não sei de onde esse cara tirou isso. Mas tá tudo bem também. Só que veja, o que eu recebo que é meu e que de repente às vezes não é meu, é dele mesmo, eu aceito, acolho, agradeço e sigo em frente. Percebe?
Isso seja no positivo ou no negativo. Então, no caso do autoconhecimento, a melhor forma de você trabalhar os teus pontos negativos é quando você está bem. Então, por exemplo, hoje eu estou bem, e aí eu posso falar, por exemplo, que tem uma coisa que me incomoda muito, porque eu falo muito rápido, e eu sei que às vezes as pessoas não me acompanham, e aí então eu preciso melhorar a minha conexão, vou fazer fono tal, para poder melhorar a minha comunicação. Então veja, isso não me deprime, isso não vai me derrubar, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso trabalhar. E aí, como que eu trabalho os pontos negativos? Eu vou melhorando esses pontos negativos. Eu vou trabalhando esses pontos negativos. Ah, tem determinados pontos negativos que não tem como desaparecer. Tá bom, mas você vai diminuindo, vai lapidando. Um exemplo simples são os medos, né? Eu tenho determinados medos. E aí, assim, o fato de eu ter aquele medo não significa que o medo exista ou não exista. Né? O medo está lá, eu sinto ele. Pode ser que ele nem seja real para outras pessoas. É que nem eu falar, você tem medo de barata, eu não tenho. E aí, assim, para mim, barata não é assustador. Para você é, porque a tua percepção daquilo lá e a do teu medo tem a ver com a tua percepção. Agora, na hora que eu falo para você assim, eu tenho medo de altura, aí eu vou entrar num avião, lógico que eu fico com medo, mas eu não vou deixar de voar por causa do meu medo. Na hora que eu deixo de viver por causa do meu medo, aí que é o problema. Então, como que eu faço? Eu vou e reconheço o meu medo, e a partir do momento que eu reconheço o meu medo, eu faço o quê? Eu procuro não voar, no caso se for o medo de altura, mas quando eu voar, eu falo o seguinte, eu tenho esse medo, mas eu não vou deixar de voar por causa dele. E aí chega uma hora que você voa tanto, que aí você já fica naquela situação que fala assim, na verdade medo eu nem tenho mais de voar. Então aí você vai abrindo mão, né, do medo de, por exemplo, medo de altura e assim por diante. É o caso do medo de falar em público lá na oratória. Eu estou dando curso de oratória, a pessoa fala, eu tenho medo de falar em público. E aí você vai lapidando isso com o passar do tempo, você vai percebendo que a pessoa, no fundo, ela não tem medo de falar em público. Ela tinha insegurança porque ela não conhecia tão bem o assunto. Conforme ela foi conhecendo, foi se aperfeiçoando, foi fazendo curso de oratória, foi praticando, chega uma hora que ela vai lá e dá uma palestra mesmo com medo. Mas o medo foi embora? Não. Mas as práticas e as técnicas superaram aquele medo. É o meu caso de voar, né? A minha necessidade de ir num lugar muito longe, eu vou dar uma palestra em Fortaleza, né? Não dá para ir de carro, porque eu não vou ter agenda para isso. Então eu vou voar. Mas e o meu medo? Tá aqui, tá tudo certo. Mas aí você entender que você tem certos medos te deixam mais fortes. Porque aí você consegue trabalhar de uma forma tranquila e aí você não vai morrer por causa daquilo ficando assim, meu Deus, deixei de fazer um monte de coisa na minha vida por causa disso. Por causa de um defeito, eu deixei de me relacionar com as pessoas que eu queria, eu deixei de fazer determinadas coisas. Veja como é infantil isso. Então aí a gente também trabalhar a questão dos medos é importante, e desculpe, dos medos não, né? Dos pontos negativos que eventualmente podem ser medos ou não. Então, do ponto de vista do autoconhecimento, a gente tem pontos fortes e fracos, né? Que aqui eu estou falando um pouco dentro dessa linguagem da ferramenta, da metodologia da análise SWOT, né? Mas entender que os pontos fortes e fracos devem ser trabalhados no mesmo momento, no momento que você está bem. No momento que você não está bem, nem os fortes nem os fracos vão te ajudar. Você não está bem e alguém fica te elogiando, não vai funcionar. Né? Vai ficar aquela coisa mesmo, como eu falei, do autoajuda lá, de ficar pressionando, ficar elogiando, tá achando que isso vai fazer alguma coisa na tua consciência. E aí, para fazer esse olhar desse recorte dessa metodologia, trabalho para a questão externa, que aí sim, né, no momento que você começa uma jornada de autoconhecimento, você também consegue ler melhor o cenário que você está, que aí então entra a questão macro, a questão externa, que são as oportunidades e ameaças que tem. Como eu me conheço, eu sei, por exemplo, que aquilo lá que quando eu não me conhecia era uma ameaça, hoje não é mais. Eu, por exemplo, não vejo mais um avião como uma ameaça, percebe? Por quê? Porque hoje eu já sei que eu tenho medo de voar, tenho medo de altura, e aí então eu consigo trabalhar isso numa boa. Por exemplo, eu tenho que ir, a minha necessidade é maior do que o meu medo, tá, acabou, bora. Aí superou aquilo, né? Agora, quando eu tô com os meus pontos fracos e ainda não tenho consciência deles, e quando eu não tenho consciência dos pontos fortes, sabe o que acontece no meio externo? As ameaças são muito maiores, os desafios são muito maiores do que as oportunidades. Quando eu estou bem, as oportunidades são maiores do que os desafios. Então eu fico pensando assim, poxa, quantos desafios, quantos problemas que a gente tem para enfrentar no nosso dia a dia? Vários.
Só que quando eu estou preparado tanto com os pontos fortes como os pontos fracos, veja que então esse equilíbrio entre fortes e fracos é super importante e são integrados, justamente para eu me conhecer, né? Conhecer realmente, de fato, aí eu olho para fora e penso assim, poxa, de repente aquela ameaça lá, aquele desafio, é uma ótima oportunidade. Aí, de novo, na liderança, né? Que fica mais fácil de enxergar. Às vezes um líder tem um funcionário difícil e aí lidar com aquele funcionário que é bem desafiador mostra as tuas qualidades. Então, de repente, como que eu consigo aplicar minha liderança? Como que eu consigo trabalhar as minhas qualidades naquele colaborador mais desafiador e não no mais fácil? Por isso que às vezes a gente vê nas equipes e fala, poxa, e nas famílias também, diga-se passagem, fala, poxa, minha mãe deu muito mais atenção pro meu irmão do que para mim. Mas por quê? Porque aquele irmão era muito mais desafiador do que você. Você foi mais tranquilo. E não é ruim nem bom. Não significa que gostou mais de amou um do que o outro. Não tem nada a ver sobre essa questão. Mas tem a ver com essa questão do cenário. Né? Como o Ronald colocou aqui, né? Você tem que ler esse cenário. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, na pandemia surgiram várias oportunidades, mesmo sendo um momento super, extra desafiador. Mas aí, se eu tenho um bom conhecimento, se eu me conheço, eu sei aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Então, assim, vamos fazer live porque agora a gente está na pandemia, a gente não pode reunir pessoas. Ok, eu tenho consciência de que uma palestra, um curso meu presencial é muito melhor do que online. Ponto. Tipo, eu não coloco isso em questão, porque eu sei quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. Se a minha comunicação, 55% da minha comunicação é expressão corporal, e no online eu me limito porque eu estou sentado, porque eu não consigo gesticular, óbvio que a minha comunicação vai ser comprometida. Óbvio que o meu online nunca vai ser tão bom como o presencial. Então, se eu sei esses meus pontos fracos, né? Como eu falei, eu me conheço, então eu sei quais são os desafios que eu vou enfrentar. Então, assim, vou criar um curso online, né? Que nem a gente conversa com a equipe, vou criar um curso online. Para quê? Eu sei que não vai ser bom, né? Hoje não. Aí, de repente, eu vou trabalhando melhor esses outros pontos, e aí chega uma hora que eu falo, agora eu posso. Porque aí eu vou trabalhar para isso acontecer, mas nesse momento não. Tá? Como exemplo aqui, né? Claro. Então tem um pouco disso. Então, às vezes, fala assim, poxa, tá surgindo oportunidades em tal segmento. Meu, eu não sou de segmento tal, não é minha praia, porque aí eu me conheço. E aí você não se machuca, você não investe errado. Porque eu acho que, eu acho não, né? Tenho certeza, a diferença entre investimento e gasto está justamente nessa relação de você conhecer onde você está indo. Por isso que a análise SWOT é tão importante também no mundo dos negócios. Porque às vezes você não faz uma análise tão boa, e aí você não enxerga oportunidade e ameaça com clareza, e aí você coloca um dinheiro, porque aí negócio envolve dinheiro, você coloca um dinheiro em algo que você enxerga como uma oportunidade e não enxerga as ameaças que tem naquilo lá. Ou não conhece seus pontos fortes e os teus pontos fracos e coloca dinheiro num negócio que, por exemplo, não vai dar certo com você por causa das tuas características. Vai dar certo com o outro? Vai. Né? Que nem eu falei, vou criar um produto online e vai vender pra caramba. Né? E o outro vai criar um produto online e não vai vender. Aí fala, poxa, será que eu sou pior do que aquela pessoa? Não é melhor ou pior, mas é conhecer as suas capacidades e as suas limitações. Porque é disso que se trata pontos fortes e pontos fracos. Agora, no momento que eu estou no autoconhecimento, eu vou falar assim, esse ano eu não vou fazer um curso online, mas o ano que vem eu faço, estou me preparando para isso. Esse ano eu não vou dar uma palestra, mas eu vou fazer curso de oratória, o ano que vem eu vou entrar. Aí chega uma pessoa para mim e fala assim, eu vou me candidatar a vereadora lá, vereador. Aí assim, poxa, eu ainda não estou preparado, eu preciso melhorar as minhas qualidades, as minhas competências. Então assim, dessa vez eu não saio, na próxima eu saio, na próxima eu vou ganhar. Então é se preparar, né, se conhecendo. E aí então o autoconhecimento nada mais é do que se preparar para se conhecer e ao se conhecer, conseguir evoluir nesse sentido de cada vez estar mais preparado para esse ambiente externo onde tem as ameaças e oportunidades. Então tem gente que fala assim para mim, poxa, você é tão inteligente, por que você não está aqui? E aí me compara com algumas pessoas. Aí eu falo assim, eu não estou aqui por causa dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. Porque se eu tivesse as mesmas qualidades que essa pessoa que está aqui, provavelmente eu estaria ali. Só que as qualidades que essa pessoa tem aqui aproveitaram oportunidades que eu não pude ou não posso aproveitar por causa
das minhas não qualidades ou, diria, dos meus defeitos. Então, por exemplo, o próprio medo, às vezes, limita você estar em onde o outro está. Por quê? Porque às vezes você olha pessoas que estão num patamar muito maior que você está, até economicamente falando, né, em termos de negócios. Por quê? Porque foi mais ousado do que você. E aí o teu medo te restringiu a chegar onde aquela pessoa chegou. Isso é lei de concorrência. A gente vê às vezes concorrentes que crescem muito rapidamente e fala, poxa, agora nas startups a gente vê isso. Pô, molecada super nova vai lá, monta uma empresa tal e ganha dinheiro pra caramba tal. Por quê? Porque não tem os medos, de repente, que um cara como eu teria, né? De falar, pô, não vou montar um negócio, colocar dinheiro nisso e tal, e vai dar certo, não vai e tal. E aquela pessoa não tem nada disso. Então, só por causa de um diferencial, de ter medo ou não, de ser ousado ou não, já diferencia um monte de pessoas de realizar determinadas coisas. Aí eu sou reativo e o outro é proativo. Ou eu sou proativo e o outro é reativo. Já muda um monte de características. Então, percebe que quando a gente está falando, né, das qualidades, dos defeitos, a gente está falando das suas competências, né, das suas vocações, dos seus talentos. E aí isso tudo vai interferir efetivamente na tua felicidade, no teu bem-estar. Por isso que, para mim, eu tenho certeza, né, e com as milhares de pessoas que já passaram por mim em treinamentos, nas minhas palestras, tenho certeza hoje, conversando com quase todas elas, que a verdade é que se a pessoa se conhecer, ela vai muito mais longe do que se ela não se conhecer. Isso é um fato. Não estou dizendo que você vai ser melhor do que o outro, porque não é isso. A gente não está falando em autoconhecimento para poder colocar num ranking, dizer, no ranking de autoconhecimento, fiz lá um teste PERMA, né, como tem um RISC, né, os testes que acontecem, que a gente realiza, por exemplo, para determinadas identidades, para identificar determinadas personalidades. Aqui, o autoconhecimento não se trata disso. O autoconhecimento é para o teu bem-estar. Conforme eu me conheço, eu vou vivendo mais em paz, eu vou vivendo com mais tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que eu posso ir um pouquinho mais rápido ou eu devo ir um pouquinho mais devagar. Em determinados momentos eu vou um pouquinho mais devagar mesmo, em alguns momentos mais rápido, porque agora eu me conheço. E aí então essa jornada do autoconhecimento vai te dando essa tranquilidade de você não ficar pensando assim, eu não vou nem dormir hoje, porque eu fico pensando o que vai ser o dia seguinte, como que vai ser meu dia, se eu vou conseguir passar por todos os desafios, os obstáculos, os problemas mesmo, né? Porque, quantos problemas. E aí você vê que eu vivo falando isso, quem já me assistiu sabe, vivo falando isso, né? Que a pessoa fica preocupada, né? Então, assim, uma pessoa preocupada, ela não evolui. Ela não se conhece. Por quê? Porque a mente dela está bloqueada. Está lá com a base do iceberg, lá no fundo do mar, totalmente preso. Para eu poder me soltar leve e aí o iceberg realmente apontar, né, e aí ter o brilho da ponta do iceberg, eu preciso estar mais leve, eu preciso me soltar. E para isso eu tenho que me desligar das minhas preocupações. Então, livrar a mente das preocupações é estar preparado para resolver problemas. E aí o autoconhecimento te dá essa condição. Quer dizer, conforme eu me conheço, eu sei que não existe caminhão maior do que eu posso carregar. Né? Que é uma frase, né, popular, um dito popular, mas que realmente acaba... Né? Tem gente que fala, né, Deus não vai te dar fardo maior do que você tem para carregar. E é exatamente isso. Então, assim, se você está exatamente no momento hoje que parece ser muito difícil, significa que as condições te colocaram lá para te desnudar das tuas qualidades e dos teus defeitos. Porque muitas vezes, e tem uma metáfora que a gente usa em treinamento, muitas vezes para a gente mostrar o tamanho da fazenda de um fazendeiro, a gente tem que jogar a vaquinha do precipício. A gente joga a vaquinha do precipício, né? Como tem essa parábola aí do guru lá do fazendeiro, que é basicamente isso. Às vezes a gente tem que jogar a nossa vaquinha do precipício, tá numa zona de desconforto total, tá com um monte de problemas nas nossas costas para dizer assim, opa, peraí, agora eu vou ter que me virar, agora eu vou ter que realmente trabalhar para valer, porque agora a fazenda não tem mais a vaquinha. Enquanto tá a vaquinha dando um pouco de leite lá, que dá um pouquinho de sustento, tá tudo certo, a zona de conforto tá tudo certo. Então eu preciso às vezes fazer isso comigo mesmo, que é assim, pô, vamos lá, vamos desnudar, tem tanto problema, não é possível que tem todos esses problemas e eu não tenho capacidade de resolver. E aí então eu falo, pô, peraí, de repente eu tenho. E aí quando as pessoas te colocam os problemas para ela resolver, é porque elas já estão enxergando as tuas qualidades e você não. Percebe? Então, não significa que você vai carregar todos os problemas do mundo,
Mas às vezes os problemas do mundo que vêm para você é simplesmente para dizer o seguinte: você é capaz, só está faltando você enxergar isso. E essa é a jornada do autoconhecimento. Fechou? Eu acho que deu para enrolar bastante nessa live de hoje. Obrigado para, sei lá, o apoio, né? Tipo, é tanta gente, pessoal ajuda aqui, a Ronange então nem se fala, né, Rô? Você sempre dando um suporte, todo mundo dando suporte. Agradeço demais a participação de vocês. Eu tenho certeza que quem assistir essa live depois, mesmo na gravação, vai estar aí no IGTV, vocês podem compartilhar para as pessoas. E se você conhece, principalmente agora para você, que conhece alguém que está passando por uma grande dificuldade, talvez essa pessoa precisa ouvir isso hoje, que é justamente a dificuldade que está querendo mostrar a tua capacidade. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas por dificuldades tão grandes que a gente fala, meu, não vou resistir, não vou dar conta. E aí passa um tempo, a gente deu conta, e aí fica pensando, poxa, aquela dificuldade me fez crescer, me fez me conhecer melhor. E a jornada do autoconhecimento faz parte disso. Seja esse desafio uma doença, seja uma perda, seja qualquer dificuldade, não importa, porque aqui não tem dificuldades maiores ou menores de cada um. Mas se você teve aquela dificuldade um tempo atrás e hoje está aqui, significa que você tinha aquela competência, tinha aquela capacidade de passar por aquela dificuldade, não importa qual é. E isso tem a ver com o que a gente está falando hoje. Então, fala para essas pessoas que estão aí, né, que eventualmente você acha que estão passando por um momento tão difícil, pensando, meu, como que eu vou superar esse desafio? Fala para elas. Você vai passar porque esse problema que está na tua vida nesse momento está na tua vida justamente para mostrar quem você de verdade é, tá bom? Gratidão, bom descanso para vocês e não esqueçam, depois o vídeo vai estar lá no IGTV, compartilhe com os amigos de vocês, se quiserem escrever, porque muitas vezes os comentários que estão aqui na transmissão ao vivo não ficam lá gravados no IG, então peço para que vocês possam depois também compartilhar, falar o que vocês acharam da live, que para mim é super importante, até porque o feedback positivo e negativo foi o tema de hoje, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.